Existe uma ideia que praticamente todo umbandista já ouviu alguma vez, que a Umbanda nasceu em 1908. Mas, e se eu disser que mais de 200 anos antes disso, já existiam no Brasil cerimônias religiosas com tambores, com dança, com transe espiritual, com incorporação de entidades, com consultas, com curas e conduzidas por sacerdotes africanos? Parece descrição de um terreiro de Umbanda, mas não é. Estamos falando do Brasil colonial, século XVII. Enquanto o país ainda era uma colônia portuguesa, homens e mulheres africanos realizavam cerimônias conhecidas como calundus. Durante muito tempo, esses rituais foram chamados apenas de feitiçaria. A Inquisição tentou apagá-los, mas deixou registros suficientes para que hoje possamos reconstruir parte dessa história. E talvez descobrir que algumas das práticas mais conhecidas da Umbanda possuem raízes muito mais antigas do que imaginamos. Quando pensamos no Brasil dos séculos 17 e 18, normalmente imaginamos engenhos de açúcar, escravidão e domínio da igreja. Tudo isso existia, mas havia outro Brasil, um Brasil invisível, dentro das senzalas, nos quintais, nos arredores dos engenhos, nas pequenas casas de barro. Ali, milhares de africanos tentavam reconstruir algo que a escravidão havia destruído. Suas famílias, suas comunidades, suas referências religiosas. Muitos tinham vindo da região de Angola e do Congo. Foram separados de seus parentes, de seus sacerdotes, dos lugares onde cultuavam seus ancestrais. Mas não abandonaram completamente suas crenças. Elas atravessaram o oceano junto com eles, transformaram-se, adaptaram-se e ganharam uma nova forma na América Portuguesa. Uma dessas formas recebeu um nome que hoje poucas pessoas conhecem: Calundu. Imagine que estamos na Bahia. O ano 1698. Um senhor de escravos acaba de perder uma canoa. Não chama soldados, não procura um padre, nem pede ajuda às autoridades. Ele faz outra escolha. Manda buscar uma mulher chamada Grácia. Grácia era uma africana escravizada, mas havia algo que a tornava conhecida por toda aquela região. Ela realizava calundus. Naquela noite, pessoas começaram a chegar. A cerimônia começou depois do anoitecer e só terminou quando o sol nasceu. Os documentos contam que havia tambores, havia cantos, havia dança. A aguardente era consumida durante o ritual. Enquanto todos acompanhavam o toque dos atabaques, Grácia entrou em transe. As testemunhas disseram que a sua voz mudou. Parecia que alguma coisa falava por sua garganta. Era essa entidade que respondia às perguntas feitas pelos participantes. Primeiro veio a pergunta sobre a canoa desaparecida. Depois vieram outras. Uma mulher que queria saber se era traída pelo marido. Outra perguntava sobre seu relacionamento. Até o proprietário da fazenda aproveitou para consultar sua vida amorosa. Tudo isso aconteceu em uma única cerimônia. E talvez exista um detalhe ainda mais surpreendente. Nem todos os participantes eram negros. Os registros mostram que homens
e mulheres brancos participaram do ritual. Não apenas assistiram, eles dançaram, perguntaram, buscaram respostas. Ou seja, muito antes de existir uma religião chamada Umbanda, cerimônias religiosas conduzidas por sacerdotes africanos já atraíam pessoas de diferentes origens sociais e étnicas. Isso nos leva a uma pergunta importante. Afinal, o que eram os calundus? Os calundus não surgiram no Brasil. Suas raízes estão na África Centro-Ocidental, especialmente nas regiões que hoje correspondem a Angola e ao Congo. Milhares de pessoas trazidas à força para a América carregaram consigo não apenas seus conhecimentos e idiomas, também trouxeram suas formas de compreender o mundo espiritual. No Brasil, essas práticas precisaram ser adaptadas. Os praticantes já não tinham suas aldeias, não tinham seus antigos sacerdotes. Muitas vezes, nem mesmo sabiam aonde estavam seus familiares. Ainda assim, reconstruíram parte de sua vida religiosa. Os historiadores descrevem os calundus como cerimônias religiosas e terapêuticas. E a palavra terapêutica aqui merece atenção, porque essas cerimônias buscavam tratar doenças, mas não apenas doenças do corpo, também enfermidades consideradas espirituais. Para aqueles sacerdotes, muitas doenças tinham uma origem invisível. Era preciso consultar o mundo espiritual para compreender sua causa. Somente então seria possível indicar a cura. Essa consulta acontecia durante o transe. O sacerdote ou sacerdotisa incorporava uma entidade espiritual que diagnosticava o problema e orientava o tratamento. Se essa descrição lhe parece familiar, não é coincidência. Os documentos do século XVII descrevem práticas que muitos brasileiros reconheceriam hoje imediatamente: atabaques, cantos, dança, transe, comunicação com entidades espirituais, consultas, receitas de ervas, tratamentos espirituais. É importante dizer algo com toda clareza. Os calundus não eram a Umbanda. Seria um erro histórico afirmar isso. Mas também seria um erro imaginar que a história da Umbanda começou do nada em 1908. Quando observamos essas cerimônias coloniais, percebemos que várias práticas religiosas já existiam no Brasil havia mais de 200 anos. E foi justamente esse patrimônio religioso brasileiro que permaneceu vivo, apesar das perseguições, adaptações e transformações ocorridas ao longo do tempo. Mas havia algo ainda mais profundo acontecendo nessas cerimônias. Os calundus não buscavam apenas curar doenças. Eles procuravam reconstruir uma ligação que a escravidão havia rompido, a ligação entre os vivos e os seus ancestrais. Para entender os calundus, precisamos abandonar por um instante a maneira ocidental de pensar a religião. Para muitos povos da África Centro-Ocidental, o mundo dos vivos e o mundo dos ancestrais não estavam separados. Os mortos continuavam fazendo parte da comunidade. Protegiam seus descendentes, orientavam decisões, recebiam homenagens e mantinham viva a história da família. Mas a escravidão rompeu tudo isso
Imagine ser arrancado da sua terra, separado dos seus pais, dos seus filhos, dos seus irmãos, sem sequer saber se alguém permaneceu vivo. Agora, imagine perder também o contato com os ancestrais que davam sentido à sua existência. Era exatamente essa ruptura que muitos calundus procuravam reparar. Segundo os documentos estudados pelos historiadores, diversas doenças eram compreendidas como consequência desse desequilíbrio espiritual. Não porque os ancestrais fossem maus, mas porque a ligação entre vivos e mortos havia sido interrompida. Durante o transe, o sacerdote consultava essas entidades. Elas revelavam a causa do sofrimento, indicavam tratamentos, receitavam ervas, orientavam oferendas e mostravam o caminho para restabelecer o equilíbrio espiritual. Perceba como toda a lógica da cerimônia gira em torno de uma ideia fundamental. A cura não acontecia apenas no corpo. Ela acontecia também na relação entre a pessoa, sua comunidade e o mundo espiritual. Por isso, os calunduzeiros não eram apenas líderes religiosos. Eles também atuavam como curadores. Conheciam ervas, preparavam remédios, diagnosticavam enfermidades, interpretavam sinais considerados sobrenaturais, aconselhavam famílias, faziam adivinhações, procuravam objetos desaparecidos, tentavam descobrir autores de furtos, ajudavam pessoas aflitas. Em uma sociedade onde médicos eram raros e caros, esses sacerdotes desempenhavam um papel essencial para milhares de pessoas, e não apenas entre os africanos. Os próprios documentos mostram algo surpreendente. Muitos clientes eram brancos. Alguns pertenciam às elites coloniais, senhores de engenho, mulheres da elite, homens livres. Todos recorriam aos calundus quando buscavam respostas que nem médicos, nem padres conseguiam oferecer. Isso explica por que essas cerimônias permaneceram tão presentes na vida colonial. Apesar da perseguição, elas continuavam sendo procuradas, porque funcionavam socialmente e porque respondiam a necessidades muito concretas da população. Mas justamente por reunirem tantas pessoas e oferecerem uma autoridade espiritual que não vinha da igreja, os calundus passaram a ser vistos como uma ameaça. E isso mudaria completamente a sua história. Existe uma ironia curiosa na história dos calundus. Grande parte do que sabemos sobre eles foi registrada justamente por quem tentou destruí-los. Os principais documentos chegaram até nós porque foram produzidos durante investigações da Inquisição Portuguesa. Para as autoridades religiosas da época, aquelas cerimônias não eram expressões legítimas de religiosidade. Eram chamadas de feitiçaria. Seus praticantes recebiam nomes como feiticeiros, supersticiosos ou curandeiros. Os transes eram interpretados como ação demoníaca. As incorporações eram vistas como possessões malignas. Os tambores causavam desconfiança. As danças pareciam escandalosas. E qualquer forma de autoridade religiosa fora da igreja era considerada perigosa. Mas existe um detalhe importante. Se os calundus fossem realmente práticas isoladas,
a Inquisição não teria dedicado tantos esforços para combatê-los. Os próprios processos revelam exatamente o contrário. As cerimônias aconteciam em diferentes regiões da colônia, reuniam dezenas de pessoas, movimentavam comunidades inteiras e eram suficientemente conhecidas para que vizinhos soubessem onde aconteciam. Em alguns relatos, o som dos atabaques atravessava a noite inteira e podia ser ouvido por toda a vizinhança. Ou seja, apesar da repressão, os calundus não sobreviveram escondidos. Eles sobreviveram porque eram importantes para a vida cotidiana da população colonial. E talvez seja justamente aí que esteja a maior lição dessa história. Porque, mesmo perseguidas, essas práticas nunca desapareceram. Elas continuaram circulando, transformaram-se, misturaram-se a novas influências, adaptaram-se às mudanças da sociedade brasileira, até que, muitos anos depois, encontrariam novas formas de expressão. Quando ouvimos que a Umbanda nasceu no século XX, essa afirmação está correta do ponto de vista de sua organização como religião. Mas nenhuma religião nasce do vazio. Muito antes desse momento, homens e mulheres africanos já mantinham vivas práticas religiosas que atravessaram o oceano, resistiram à escravidão e sobreviveram à perseguição. Os calundus são uma das evidências mais importantes dessa continuidade histórica. Neles encontramos tambores, cantos, danças, estados de transe, consultas espirituais, curas, uso ritual de ervas, participação coletiva e sacerdotes que serviam de ponte entre o mundo visível e o invisível. Isso não significa que os calundus fossem a Umbanda, mas significa que, quando a Umbanda surgiu no século XX, ela encontrou um solo religioso que vinha sendo preparado havia muito tempo. Conhecer os calundus é compreender que a história da Umbanda não começa com uma única data. Ela é o resultado de uma longa caminhada, construída por inúmeras gerações de africanos, indígenas e seus descendentes, que preservaram, reinventaram e transmitiram seus saberes apesar de todas as tentativas de apagamento. E talvez seja justamente essa a maior herança dos calundus: mostrar que, antes mesmo de existir o nome Umbanda, já existiam homens e mulheres que mantinham viva uma forma profundamente brasileira de dialogar com o sagrado. No próximo episódio, vamos conhecer outro evento histórico que também ajuda a compreender as origens da Umbanda. Aproveite e assista o episódio anterior, indicado aqui na tela. Se você quer entender como essa tradição foi se consolidando ao longo dos séculos, inscreva-se no canal e acompanhe esta série. Que Oxalá nos abençoe.